Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio, eu sou médium sensitivo. E hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte: peguem lápis e papel e note esses números que é das leituras de hoje. A primeira leitura é 10:5 de Isaías, 10:5, 7, do 13 ao 16. E o salmo de hoje é o 95. E a leitura do Evangelho é Mateus, certo? 11, 25 ao 27. Do 25 ao 27. E é o que eu vou ler para vocês agora, né? Do Isaías, que é do 11, que é 11, 25 ao 27. Que diz assim, ó. A revelação aos pequenos. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e os revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho os quis revelar. Então, é só até aqui. É pequenininha, mas é muito interessante, porque ele mostra o seguinte. Ele mostra, aí quando ele mostra os seguidores, e que ele fala é que ele veio do Pai, ele veio em nome do Pai, ele veio fazer tudo o que o Pai quisesse, né? Como aqui, ó. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e os revelaste aos pequeninos. Isto é o trabalho que ele faz. Ele quer revelar aos pequeninos, aos pobres, àqueles que estão ali. Ele não levou esse conhecimento aos escribas, aos fariseus, aos ricos, a esse conhecimento, mas sim aos pobres, aqueles mais pobres, e os aleijados, e as viúvas, aquelas pessoas que realmente precisavam de um apoio, né, de Deus, aquela coisa toda. Então foi isso que ele revelou ali. Então aquele povo foi o escolhido. Aquele povo foi escolhido para Jesus revelar o verdadeiro amor e o que realmente Deus queria das pessoas, né? E o que é importante é porque veio os profetas antes e não revelaram isso. Que bom que agora que Jesus veio, né? E revelou todas essas coisas para o povo, né? Que antes os profetas, eles diziam que Deus ia castigar, que Deus castigou uma cidade, que Deus fez aquela ali uma coisa. Eles revelavam e falavam sobre o poder de Deus, falavam sobre todas essas coisas, mas ele não chegou a falar do perdão, do amor que Deus tinha e como a gente chegar a Deus. Qualquer pessoa chegar a Deus. Ele revelou isso, os profetas, chegava aos reis. Eles estavam sempre ao lado de um rei, os profetas, a um faraó, alguma coisa assim. Eles estavam sempre ao lado daqueles, revelando essas coisas que eles revelavam na época. Mas Jesus não, Jesus veio para revelar o poder de Deus, como chegar a Deus veio através da palavra dele, né, explicando as coisas, e veio direto aos pequeninos. Esses pequeninos foi os que receberam primeiro e que recebem hoje a revelação de Jesus. O que Jesus queria, o que o Pai queria, passou para Jesus passar para a gente, que é o amor entre as pessoas, o amor em si próprio e amar o próximo como você se ama, né? Porque ninguém vai pegar um estoque e enfiar na mão, furar a mão, por brincadeira assim, só por furar, mas as outras pessoas querem fazer isso, mas se não quer fazer com você,
Se acha que aquilo que não serve para você, não vai servir para os outros, né? Não vai servir, que vai doer em você, vai doer nos outros também. Que vai machucar você, vai machucar os outros. Entendeu? É isso que a gente tem que ver. Uma coisa que você acharia que alguém deveria ter dito a você quando você era jovem, você tinha mudado toda a sua vida. Você faça isso hoje para um jovem, né? Dê esse conselho a ele, que para revelar a ele. Então foi aí que Jesus veio para os pequeninos, para os pobres, os aleijados, as viúvas e esse povo aí, né? Os que não teve nada. Então aqui, ó, aqui é o outro diz: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o meu filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é isso, ó. Todas essas coisas foi revelada para Jesus, e Jesus revelou para nós, os pequeninos, os humildes, os pacientes, as pessoas pacientes, as pessoas calmas, né? É isso que antes a ideia era de luta, de essas coisas todas, de conseguir as coisas na luta, com guerra, com essas coisas todas. Mas Jesus veio para dizer que isso não é assim, que Deus não quer assim as coisas, né? Foi revelado assim, que Deus não quer assim. Existe uma coisa interessante, que a Igreja Católica, ela procura evangelizar o povo pela passividade, pela voz baixa, pela mostrando as coisas bonitas, provocando nas pessoas a paz, a calmaria, para as pessoas entenderem assim, que é até mais fácil, né? Mas as outras igrejas aí, elas são diferentes, elas querem pregar o evangelho na gritaria, no vexame, no movimento, aquela coisa toda. E isso as pessoas não aprendem bem as coisas, não assimila. É como o professor que fala baixinho, que fala calmo, que fala coisa assim, e os alunos prestam atenção e aprendem com ele. Se tiver um professor, aí um professor aquele que fala alto, que grita, que faz gesto, coisa assim, as pessoas se ligam mais no gesto dele do que no que ele está falando, no conhecimento dele. Fica difícil de passar para as pessoas, né? Do mesmo jeito é a questão religiosa, né? A questão religiosa. Você vai para uma missa e você vê as pessoas cantam músicas baixas, música interessante, música alegre, e vocês verem o padre falar com passividade, com calma, explicar às pessoas, porque a coisa principal disso tudo é você ter a caridade, né? Mostrar a caridade, mostrar a compaixão e mostrar o amor de Jesus Cristo através da palavra, do que você está dizendo. Não é com gritaria, gritando por aí, falando alto, como os escribas e fariseus, que chamavam a atenção mais pelo gesto do que pela palavra, do que ele estava dizendo. As pessoas nem escutavam direito, que ele falava muito alto e gritaria, tudo era isso que acontecia. Por isso que Jesus não gostava dos escribas, dos fariseus, quando eles iam pregar na rua, porque faziam isso, né? E até ele disse que para quando você for falar com Deus, orar, entre no seu quarto e reze caladinho, fechado, só você e Deus, né? Baixinho, né? É assim, mas a oração também tem que ser passada para as pessoas, a oração tem que ser ensinada, né? A oração tem que ser ensinada para as pessoas. Por isso que existe a missa, as reuniões que as pessoas rezam, e porque o texto, as pessoas até acham, tem religiões que criticam o texto, né? Mas o texto, porque o texto é repetido, aquela coisa toda, mas aquela repetição não é por divertimento, aquilo ali é o sacrifício que a gente está fazendo, né? E as pessoas, cada vez mais as pessoas que estão ao redor, que não sabem rezar o texto, vão aprendendo com as pessoas que estão rezando, e assim vai, né? E aquilo vai ser uma fonte, aquilo é uma fonte de energia muito forte. O texto ali exala uma fonte de energia muito forte, né? Então, gente, façam isso aí, ó. Eu vou dizer de novo aqui.
que é Isaías, hoje é Isaías 10, 5, 7, de 13 ao o 16. E o Salmo é o 95, é um salmo muito bom, né? É muito legal mesmo. Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. Olhem os vídeos curtos aqui, embaixo, né? E uma boa noite para vocês. Que Jesus e Maria acompanhem vocês em todos os lugares que você for. Digam amém. Amém.